Olá, pessoas. Como é que vocês estão? Todo mundo ouvindo bem? Oi, Yasmin. Oi, Mai. Melhor live. É isso aí. Gente, tá dando pra ouvir? Hoje eu tô sem fone. Hoje eu tô com fone, na verdade. Deixa eu ver aqui. O sonho de live. E aí, Léo, bem-vindo à nossa live. Oi, Oi, tudo bem? tudo, Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bom? tudo. Sejam bem-vindos, galera, quem tá entrando agora. Oi, Bia, oi, Isaías. Já preparei o Lourenço pra chorar. Que nada, hoje é só alegria. Deixa eu ver aqui. Boa, Mai. Boa noite. Deixa eu ver. Opa. Vamos dar só mais um minuto e aí a gente começa. Tá certo, tranquilo. Oi, Evelyn. Oi, Ingrid. Bem-vinda. E aí, Ann, beleza? Amanhã, o primeiro horário, a gente. Bem-vindo, Rafa. Bem-vindo, Isabela. Oi, gente. Amém, amém. Então, galerinha, tá tudo ok, Marcão, pra gente começar? Tudo ok, tranquilo por mim, Pronto, fechou. A gente deu liberado. 5 minutos pra galera entrando na live, então já são 7:05, pra gente aproveitar o tempo aqui. Então, pessoal, bem-vindos à nossa live. Mas essa semana aqui na nossa live da Cruz Salvador que a gente está organizando, toda quarta-feira. Hoje nós temos um convidado ilustre na nossa live, que eu acredito que todo mundo conhece. Eu acho que dispensa apresentações, que vai estar compartilhando um pouco sobre conflitos familiares nesse tempo que a gente está de isolamento social. Eu acredito que é um tema que chamou muito a nossa atenção e eu acredito que vai ser um tempo muito proveitoso. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, podem fazer, que eu vou estar aqui acompanhando vocês com os comentários para que eu possa anotar e no final, se sobrar algum tempinho, a gente ter essa troca com o Marcão. E é isso.
Eu vou orar antes para a gente começar, e aí o Marcão já tem toda a liberdade aí de começar a live, tá bom? Oremos. Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de estar aqui reunidos entre irmãos através dessa tecnologia, dessa mídia social. Pai, obrigado porque temos essa oportunidade de movimento, fazer essa live, de compartilhar um tema tão importante nesses tempos. E te peço, Deus, que abençoe a vida do Marcão para que ele possa compartilhar e que a gente possa, assim, através do entendimento e discernimento do Teu Espírito Santo, entender, Deus, e compreender tudo aquilo que o Senhor quer que a gente entenda nesse período, nesse momento. Obrigado por tudo. Abençoa o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite, é um privilégio, viu? Uma honra poder participar com vocês desse momento. Segundo, eu quero dizer que não é assim tão ilustre não, viu? Convidados, na verdade, é bem comum, muito comum. E eu queria compartilhar com vocês, inicialmente, assim, o que nos fez pensar, né, nessa questão de conflitos familiares em meio ao isolamento social. É que, nesses dias, né, nós temos ouvido, tem chegado bastante notícias, né, de pessoas que não são pessoas distantes, pessoas desconhecidas, né, e que a gente fica tendo acesso a informações. Não, são pessoas de perto, pessoas próximas, conhecidos, parceiros de ministério, tem sinalizado para a gente, né, como tem sido complicado esses dias. Inclusive, a gente chegou a ouvir um testemunho sinalizando que, na verdade, esses dias de pandemia trouxe uma certa confusão em todas as áreas da vida, né? Também testemunhos de pessoas que tiveram conflitos sérios, né, com familiares nesse tempo. Então, tudo isso acabou, de certa forma, confirmando assim, no nosso coração o desejo de compartilhar um pouquinho sobre esse tema, né? Conflitos familiares em meio ao isolamento social. E aí, um texto que eu pensei para esse momento é o texto de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 54, que é um texto que é muito interessante e que aborda algumas questões que eu pensei para a gente compartilhar hoje. Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama. Tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, e se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e
desconsolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre as safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de cambúculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não conspira contra ti e cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Esse é o texto que vai embasar um pouquinho daquilo que a gente vai compartilhar com vocês nesse momento. Eu quero aproveitar o contexto, para convidar vocês para a live da Cru Campus Nacional, às 20 horas. Nós teremos a galera de Floripa conduzindo essa live e eles vão tratar de evangelismo dos amigos em dias de isolamento social. Então, depois daqui, siga na maratona e acompanhe a live da Cru Campus Nacional. Eu queria, nesse momento, como eu havia dito, falar um pouquinho sobre as questões dos conflitos familiares em meu isolamento social. Esse é um tema que chegou até nós diversas vezes ao longo desses dias e nos tocou muito o coração nesse contexto. E aí, eu queria pontuar algumas coisas a respeito disso. Primeiro, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nesse momento a gente vai percebendo a importância de algumas coisas na nossa vida. De fato, a nossa existência, ela precisa muito ter amparos, ter algumas bases, algumas coisas que, de fato, façam parte dos alicerces da nossa vida. E no que diz respeito à nossa existência, a gente precisa partir do primeiro ponto, que é o fundamental, que é o essencial, que é o mais importante. Essa é a Marina, que vocês acabaram de conhecer aqui, para quem eu não conhecia. E o ponto é o seguinte, é Deus. O primeiro ponto é Deus. E aqui, vale a pena a gente ressaltar que nesses momentos de aflição, de preocupação, nesses momentos de adversidade e luta, nesses momentos em que a nossa fé é provada realmente, nesses momentos em que o coração fica apertado, nesses momentos em que as prateleiras já não estão tão cheias assim, nesses momentos em que a gente tem que lidar com vários momentos em que está escancarada também a desigualdade social do nosso país, nesse momento em que a gente lida com aflições do ponto de vista político também, que já há algum tempo tem nos acompanhado. Nesse momento, é muito importante a gente prestar atenção em como anda a nossa relação com Deus. É fundamental a gente pensar nisso. É fundamental a gente se voltar para Deus verdadeiramente. O texto mostra, por exemplo, que o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. É importante a gente ter consciência de que nós estamos, de fato, religados a esse Deus, o nosso Deus, o Criador, aquele que é Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel, o nosso Redentor, o chamado o Deus de toda a terra. É importante a gente pensar nisso, sabe por quê? Porque, infelizmente, nesse momento, a gente vai percebendo que, embora a gente esteja envolvido no movimento cristão, embora a gente costume frequentar também comunidades evangélicas,
embora a gente tenha um país predominantemente cristão, nesses momentos a gente vai percebendo que as nossas bases, que a nossa fé, ela não está necessariamente centrada no Deus de Israel, nesse Deus que é o Deus de toda a terra. Muitas vezes a nossa fé ela está estabelecida nos nossos hábitos eclesiásticos. A gente está fundamentado no hábito de frequentar os cultos, frequentar os templos. Muitas vezes nós estamos simplesmente enxertados, não necessariamente no Deus de toda a terra, mas no encontro social, em estar com pessoas apenas. Muitas vezes o nosso coração está sendo dirigido pelo conhecimento, pela intelectualidade, pela universidade, pela ciência. E quando a gente se depara com um contexto como esse, de pandemia, em que a gente não tem condições de estar no templo, de ir à igreja, de estar em encontros sociais, de ir à universidade, a gente vai percebendo que o chão foi tirado de nós. E quando a gente se depara com essa realidade, que o chão foi tirado de nós, significa que a nossa fé não estava centrada no Criador. Porque o Criador é o Deus de toda a terra. É o Redentor da história. O Criador é todo-poderoso. O Criador está acima de todas as coisas. O Criador, ele é incondicional. Ele se manifesta na nossa vida e a manifestação dele não é circunstancial. Não depende do momento em que nós estamos vivendo, do momento em que estamos inseridos. Não depende se a economia está indo muito bem ou se a economia está mal. Não depende se estamos com saúde ou se estamos com problemas de saúde. O fato é que quando nós estamos, de fato, centrados em Deus, a nossa fé está no Criador, no Todo-Poderoso, no Redentor, no Deus de toda a terra, no Santo de Israel. Isso significa que a presença dele na nossa vida não é circunstancial. Essa é a primeira coisa importante para a gente examinar o nosso coração e, de fato, refletir sobre onde está posta a minha fé. Um salmo, por exemplo, faz uma reflexão interessante quando diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Esse é o momento que a gente precisa examinar se de fato confiamos no Senhor. Ou se a nossa fé não está na universidade, não estava no templo, não estava nos encontros sociais, não estava nas aventuras, não estava na fama, no sucesso. Enfim, você tem aí uma série de possibilidades de colocar no seu coração várias coisas, exceto o Senhor. A gente pode colocar no coração cavalos, ídolos vários, né? João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente vai colocando os ídolos no nosso coração. E os ídolos podem ser justamente o templo, o social, a universidade, e tantas outras coisas que nesse momento nós estamos impedidos de viver. E aí a questão: quem está no centro, de fato, da nossa vida? Quem está ocupando a centralidade do nosso ser, da nossa existência? E a nossa existência depende realmente, fundamentalmente, do Senhor, porque é nele que nós existimos. É por causa dele que existimos. Nele vivemos, nele nos movemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Isso precisa ficar bem estabelecido no nosso coração nesse momento. Essa é a primeira coisa que eu queria mencionar, que é fundamental para a gente ter esse ponto de partida. A nossa fé precisa estar firmada naquele que deve ser a âncora
da nossa vida, o Senhor. Quando nós estamos no Senhor, de todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, jamais ficaremos sem chão, porque o nosso Deus, o Criador, o Deus de toda a terra, Ele é indestrutível. Ele não é circunstancial. Ele jamais faltará. Em nenhuma circunstância Ele faltará, porque Ele é o Criador. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que realmente guardar em nosso coração. O segundo momento, ou o segundo ponto, né, que eu queria trazer para vocês também, partindo agora da ideia de que a gente precisa estar centrado em Deus, envolve o ambiente familiar. Envolve a questão do lar. Esse texto de Isaías, ele usa uma série de expressões que nos remetem bastante ao ambiente familiar. Porque a relação de Deus com o seu povo é uma relação de família. A família de Deus, o povo de Deus. Então a gente vai encontrar, por exemplo, ele fazendo uma associação com estéril. Ou então ele vai falar sobre a mulher solitária, os filhos da casada. Ele vai mencionar a ideia de filhos. No versículo 13, por exemplo, os teus filhos serão ensinados do Senhor. Então veja que é um texto, é um capítulo que o autor vai trabalhar bastante esses elementos que nos situam no ambiente de família. E aqui vem uma coisa que é fundamental na nossa existência, na nossa vida, que é o lar. Eu realmente tenho dado graças a Deus, tem sido motivo diário de gratidão ao Senhor. O fato de nós termos um lar. Não basta ter uma casa. E eu sei que é difícil falar isso, especialmente aqui no Brasil, porque infelizmente nem todo brasileiro e brasileira tem uma casa nesse momento. Ou quando tem uma casa, são casas bastante limitadas. Muitas vezes uma família composta de muitos membros precisam dividir 2 ou 3 cômodos no máximo. Então a gente sabe que a habitação no Brasil, embora seja constitucional, infelizmente não tem sido um direito de todos os brasileiros. Isso é um fator de entristecer o nosso coração. É algo que pesa no nosso coração. Entretanto, é importante que a gente saiba que a nossa existência não deve estar fundamentada no lar, fundamentada num bem material, fundamentada numa estrutura física. Por quê? Porque é temporária, porque é passageira, porque não se estabelece como se estabelece o Criador, o Deus de toda a terra. Entretanto, não obstante a família, o lar, não ser algo incondicional, não ser algo que não possa ser tirado dos nossos pés, o lar, nesse momento, é muito importante. Então a gente nota e percebe, e como eu disse anteriormente, eu tenho agradecido a Deus diariamente o fato de eu poder ter um lar. E ter um lar é mais do que ter uma casa. Tem gente nesse momento que tem casas muito boas, tem estrutura física lindíssima, com muitas coisas em casa, mas infelizmente não é um lar. E aqui a gente precisa ficar atento. Precisamos ficar atentos porque nós carecemos de um lar. Precisamos de um lugar que a gente goste de estar. Precisamos de um lugar que seja um refúgio para nós. Precisamos de um lugar
que a gente tenha que, depois do dia de trabalho, de estudo, de pegar transporte público, para quem pega no transporte público, evidentemente, mas para quem pega engarrafamentos, enfim, todo o contexto social, de fadiga, de cansaço, de labuta, de suor, a gente precisa desejar voltar para casa. Estar no lar, onde tem um ambiente de segurança, um ambiente de aceitação, um ambiente em que a gente é compreendido, um ambiente que simplesmente a gente possa chegar e ficar em paz, ficar tranquilo, enfrentando as lutas diárias. Os conflitos devem fazer parte da nossa vida e, naturalmente, farão parte também de um lar. Mas uma coisa é a gente experimentar e vivenciar conflitos, outra coisa é a gente vivenciar um estado de guerra. É muito diferente. Então, há uma necessidade hoje das pessoas terem um lar, um lugar em que esteja presente o respeito, o amor, a temperança, a aceitação. Precisamos ser compreendidos. Infelizmente, vocês sabem que eu sou missionário da Cru Campus e trabalho com estudantes universitários. E a gente encontra muitas vezes na universidade muitos estudantes que passam o dia inteiro no campus. Não é apenas por causa das disciplinas que são muito difíceis. Não é apenas por causa da distância de casa. É porque eles não querem voltar para casa. É porque a casa é o último lugar que eles querem estar. E essa talvez seja uma das grandes dificuldades que a gente está vivendo agora. O fato de nós estarmos obrigados a estarmos em casa. E aí a gente tem que resgatar isso. Resgatar a necessidade de um lar nesse momento. O primeiro ponto é o mais importante. É, de fato, colocarmos o nosso coração em Deus. Tomarmos a decisão de confiar plenamente, completamente no Criador, no Redentor, no Deus de toda a terra. Porque Ele é uma presença incondicional que nos toca. Ele não é circunstancial. É aquele que está no começo, durante e no fim de todas as coisas. Mas o segundo ponto é o lar. O lar precisa ser resgatado. O lar precisa ser restaurado. O lar precisa voltar a ser o lugar que eu desejo estar após o processo de rotina, de trabalho, de estudo, de exposição na rua, enfrentando, e como dizem, né, aquele ditado, matando o leão de cada dia. Mas eu preciso estar em casa. E na minha casa, no meu lar, eu poder encontrar coisas que eu não encontro na rua. Porque nós estamos envolvidos numa sociedade perversa, numa sociedade violenta, numa sociedade agressiva, numa sociedade que não respeita, que não tolera, numa sociedade que o tempo todo estimula a competição, que nos move a passar por cima das pessoas, a atropelar as pessoas. O tempo inteiro a gente está inserido num ambiente, num contexto apimentado, num contexto bastante insalubre. E a nossa casa, o nosso lar, precisa ter um lugar diferente. Um lugar que reine a compreensão, um lugar que reine a paz, um lugar que reine o respeito, a alegria, a aceitação. Isso precisa fazer parte da nossa vida. E aqui eu queria aproveitar o momento para falar diretamente para os jovens.
para vocês, rapazes e moças. Vocês precisam construir a família de vocês, para aqueles que vão construir, evidentemente, para aqueles que são chamados para o casamento, porque casamento é um chamado, isso aí é um outro tema. Não vou falar disso hoje, mas casamento é um chamado. E para aqueles que são chamados para o casamento, precisam pensar nisso agora. Eu não preciso constituir uma família, simplesmente. Eu preciso constituir um lar. Isso faz toda a diferença. E o fato de nós não termos um lar hoje, eu não estou me referindo a essa ideia de um lar estruturado, com pai, mãe, filhos, todo mundo certinho, no padrão, tudo dando certo. Não, não é isso que eu estou falando. Até porque as famílias da Bíblia, na grande maioria delas, pelo menos, a gente não tem essa coisa tão certinha, tão bem encaixada. E vocês podem pensar em vários exemplos. Jacó, Timóteo, no Novo Testamento, que é criado pela avó e pela mãe. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o ambiente desse lar, dessa casa, dessa família. E, infelizmente, nós hoje não somos treinados a trabalhar na perspectiva do lar. E quando a gente é adolescente, jovem, que a gente não aprende a construir um lar, um ambiente propício de lar. E por que eu estou falando tanto de ambiente? Porque essa palavra é muito conhecida na comunidade acolhedora, de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus, porque esse é um dos pilares do movimento espiritual, é você falar de ambiente, construir um ambiente favorável, de um ambiente de confiança, de um ambiente de aceitação. Então, o nosso lar precisa ser esse lugar que nós somos o que somos, sem medo, sem receio, sem preocupação, sem máscara. Eu preciso estar no meu lar e estar em paz, com Deus, comigo mesmo e com as pessoas que me cercam, compreendendo-as, aceitando-as e tudo mais. Mas então, meus prezados estudantes, ouvintes, jovens, rapazes e moças, pensem nisso. Pensem na questão do casamento, em constituir família, mas pense principalmente em elaborar, em construir uma relação que se estabeleça a fim de formar um lar. Um lar. Porque é isso que fará toda a diferença. Do contrário, a gente vai continuar reproduzindo esses ambientes completamente complexos, um ambiente repleto de competição, repleto de grosserias, repleto de falta de educação, repleto de impaciência, de violência. Eu não quero tratar dessa questão também, mas é um fato. Quando nós temos mulheres sendo violentadas e os índices e as estatísticas aumentam diariamente, é exatamente pela ausência do lar. A violência infantil, a violência contra as mulheres são resultados de famílias que possuem casas, mas que não têm a oportunidade de terem um lar. Então, pelo amor de Deus, construam um lar, tenham como meta de vocês se formarem, terem seu diploma, não sirvam a mamon, mas não é ruim ter dinheiro. Inclusive ajuda a sustentar os missionários, a causa de Deus, o Evangelho. Mas, pelo amor de Deus, coloquem na meta de vocês, no objetivo de vida de vocês, construir um lar, ter um lar, um lugar que eu possa ter paz, que eu desejo estar depois que eu chegar do trabalho, cansado, exausto, precisando descansar, precisando de um refúgio, precisando ser o que eu sou, sem medo nenhum de rejeição, de falta de compreensão.
Façam isso. E aí, meus irmãos, meus amigos, eu queria caminhar para duas coisas finalizar. E assim a gente finaliza. Esse texto é interessante porque a partir do capítulo 54, Isaías não utiliza mais a expressão servo, referindo-se ao Messias, aquele que haveria de vir para libertar o povo. A partir do capítulo 54, Isaías, ele usa a expressão os servos. Os servos. E aqui fica nítido e claro que Isaías agora está se referindo aos filhos e filhas de Deus. Daqueles que abraçam a fé no Criador. Daqueles que abraçam a fé no Deus de toda a terra. Daqueles que recebem a Cristo, a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele está fazendo menção daqueles que creem no Senhor. É importante a gente pensar nisso, porque o texto vai sinalizar para a gente algumas coisas bastante curiosas. Como, por exemplo, o texto vai sinalizar para a gente no versículo 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Misericórdia, na minha perspectiva do texto e da própria Escritura, tem uma relação muito forte com o perdão. Quando Jeremias, em Lamentações, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Certa vez eu ouvi de um pastor, e eu concordo plenamente, o perdão de Deus sustenta o universo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As grandes misericórdias do Senhor nos acolhem. E para quem gosta de detalhes na palavra, misericórdia tem um sentido de levar o miserável no coração. E depois de falar de dois aspectos mais específicos a respeito de Deus, o Criador, o Redentor, o Deus de toda a terra, ter o alicerce, o fundamento da nossa fé. A nossa fé não deve estar centrada, não deve estar firmada na instituição religiosa, não deve estar pautada nos rituais religiosos, não deve estar amarrada aos encontros sociais. A nossa fé não deve estar direcionada para o conhecimento, para a ciência, não deve estar direcionada para o sexo, para as aventuras, não deve estar direcionada para mamon, para a fama, para o sucesso. A nossa fé deve estar firmada em Deus. Ele é que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Em segundo lugar, nós temos que nos dedicar, nós temos que ser diligentes, nós temos que ficar espertos, porque nós ansiamos muitas coisas, ansiamos diploma, ansiamos emprego, ansiamos ter dinheiro, ansiamos comprar carros, casas, construir coisas, adquirir bens, riquezas, casamento, tantas coisas que a gente anseia, mas esquecemos de fato, planejar a construção do lar e o desenvolvimento disso. Mas agora, de maneira mais prática, eu quero pensar sobre o perdão e por isso eu falei sobre misericórdia. Nós precisamos urgentemente decidir perdoar. As nossas relações pessoais precisam muito do perdão. Temos que perdoar. Eu sei que é difícil perdoar. É complicado perdoar.
não é uma coisa simples a gente perdoar. Não é por acaso que a ideia do perdão está contida na oração que Jesus nos ensina. Não é por acaso que a gente tem que aprender a perdoar. Porque perdoar é uma coisa difícil, que a gente precisa exercitar, que a gente precisa encontrar a graça de Deus para realizar, para fazer, que a gente precisa, de fato, viver o perdão. Especialmente quando nós somos vitimados, quando nós somos agredidos, quando nós somos ofendidos. É difícil para a gente perdoar aqueles que nos têm ofendido. É difícil para a gente perdoar um pai ausente. É difícil para a gente perdoar um pai que é indiferente. É difícil para a gente perdoar uma mãe inconsequente, irresponsável. É difícil para a gente perdoar os nossos parentes, os nossos irmãos. É difícil perdoar tios, tias, primos, primas. É difícil perdoar agressão física, verbal. É difícil perdoar distrato. É difícil perdoar abuso sexual. É difícil a gente perdoar pessoas que pisaram na gente, que humilharam a gente. É muito difícil a gente perdoar. Mas só que nós temos uma única direção: perdoar 70 vezes 7. Perdoar sempre. O perdão faz parte da nova natureza que nós adquirimos em Cristo Jesus. O perdão faz parte dessa natureza dos filhos de Deus que o texto descreve. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Esse texto está tratando justamente dessa nova realidade daqueles que encontraram misericórdia em Deus. Se nós cremos no Criador, se nós confiamos no Deus de toda a terra, se nós fomos acolhidos pelas grandes misericórdias de Deus, meus amigos, pelo amor de Deus, nós precisamos entender a nossa experiência. Precisamos compreender aquilo que nós vivenciamos. Se nós fomos acolhidos pelas grandes misericórdias do Senhor, nós precisamos ser bem-aventurados, sermos misericordiosos e perdoar as pessoas. Agora veja, é difícil também para a gente perdoar quando nós somos o opressor. Quando somos nós que praticamos a ofensa, quando somos nós que agredimos. Digo para vocês que é difícil pra caramba para mim pedir desculpa para Juliana quando eu a ofendo verbalmente, quando eu sou duro nas palavras. É difícil pra caramba, por quê? Porque eu luto contra o orgulho, contra a vaidade, contra a prepotência, a arrogância. A gente luta porque não é simples a gente ter que decidir ir contra a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza que não tem muita simpatia com considerar o outro superior a nós mesmos. É difícil pra caramba a gente perdoar. Para mim é complicadíssimo, vocês não têm ideia de como é difícil para mim tomar a iniciativa para reconciliação. Graças a Deus, porque Juliana recebeu do Senhor mais graça do que eu nesse sentido. E em muitos momentos da nossa existência e da vida, juntos, namorando, noivados e casamento, a gente pôde desfrutar da graça superabundante em Júlia para reconciliar vários momentos que eu estava resistindo, estava nem um pouco disposto a perdoar, mesmo tendo eu mesmo sido o responsável pela ofensa e pela agressão. E aí, pelo amor de Deus, vamos parar daquelas coisas religiosas. Mas então, para que eu possa perdoar, as pessoas precisam vir a mim pedir perdão. Elas precisam estar arrependidas, negativo.
negativo. O perdão é uma decisão. É uma decisão. O perdão é uma virtude do Espírito Santo, é um dom de Deus. O perdão é algo que emana da cruz. Emana da cruz. Nós fomos amados quando ainda éramos pecadores. E Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, antes da gente sequer confessar um único pecado. Nós precisamos abraçar aquilo que cremos. Se cremos na cruz, não faz sentido a gente não perdoar. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Precisamos deixar o nosso coração livre para viver as coisas de Deus na nossa vida. Aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que gera vida, precisa ser vivido. De fato, que nós precisamos perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem, e precisamos ter a humildade de pedir perdão e perdoar também aqueles que nós ofendemos. Porque ninguém nessa vida é apenas vítima. Em algum momento também somos opressores, agressivos. Por exemplo, a gente está no momento da nossa história que às vezes a gente tem que ficar fazendo essas coisas, né? Comparações. A comparação é uma coisa horrível. E aí algumas pessoas dizem assim: eu tenho que escolher entre corrupção e ignorância. Não, nós não temos que escolher entre corrupção e ignorância. As duas coisas não prestam. Nem a corrupção, nem a ignorância. São duas coisas que não servem, que não prestam. Então devemos remover da nossa vida tanto a corrupção quanto a ignorância, a estupidez, os maus tratos. Precisa ser removido da nossa vida essas coisas. Não temos que escolher entre duas coisas ruins. Temos que tirar as duas coisas. Finalmente, restauração. Esse texto de Isaías fala de restauração. Restauração. E por isso eu falei antes de perdão. Porque a restauração precisa acontecer na nossa vida. Precisamos restaurar os relacionamentos. Precisamos restaurar os relacionamentos não na perspectiva da gente se tornar o melhor amigo daquele pai que na verdade não foi pai, foi apenas um reprodutor. Foi apenas biológico. Eu preciso restaurar. Isso significa que eu tenho que ser amigo desse pai que foi indiferente, que foi egoísta, que foi apenas um reprodutor, um pai biológico, mas que não aprendeu a ser pai em nenhum momento da vida, nunca se interessou e continua sem se interessar. Não, nós não precisamos ser amigos íntimos, mas nós precisamos tratar com dignidade. Todo ser humano, indistintamente, precisa tratar o outro com dignidade, com respeito. A gente precisa restaurar as nossas relações. Os nossos irmãos do meio, irmãos mais novos, caçula, mais velho, eles precisam encontrar em nós pessoas dispostas a restaurar as relações. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus, os filhos do Criador, os filhos do Deus de toda a terra, está proposto no texto uma restauração. Serás estabelecido em justiça, versículo 14, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Nós somos agentes desse Deus que restaura. Nós somos agentes que promovem justiça.
que não promove a opressão. E quando a gente perpetua uma relação doentia, uma relação não harmoniosa, uma relação complexa, uma relação espinhosa, uma relação que machuca, que fere, uma relação que não gera vida, mas que produz morte. A gente precisa abandonar isso, porque nós temos diante de nós uma realidade, a realidade de que nós encontramos no Criador a possibilidade real de sermos restaurados por Ele. E precisamos ser agentes que promovem a restauração, a reconciliação. É importante, muito importante para a gente nesse momento, para a gente poder passar de maneira mais suave pelas aflições deste tempo presente. O Evangelho nos ensina uma das coisas que o Evangelho nos proporciona, de verdade, na nossa vivência, na nossa experiência de vida. Uma das coisas que o Evangelho nos proporciona, nos beneficia. O Evangelho está para mim, para você, para que a gente possa viver melhor. Possamos viver melhor. Possamos ter essa iniciativa de restaurar. Restaurar os relacionamentos. E restaurar os relacionamentos, como eu disse anteriormente, não significa nos tornarmos melhores amigos das pessoas, os amigos mais íntimos nossos. Não, não significa isso. Significa que a gente precisa promover justiça, que a gente precisa promover paz, que a gente precisa promover amor, que a gente precisa promover paciência, a gente precisa promover domínio próprio, a gente precisa promover autocontrole, a gente precisa promover palavras que edificam, a gente precisa evitar a guerra. Embora Jesus, ele consiga ter no seu corpo de discípulos que gostam de armas, como Pedro e como Judas, zelotes, ambos. Em algum momento ele vai dizer a Pedro: Pedro, guarda a espada, porque não convém usar a espada. Então nós precisamos ser pacificadores. Alguém colocou aí, é isso mesmo. Você restaura as relações humanas, o seu chefe, o seu patrão, o seu empregado, o seu amigo, o seu vizinho, o seu pai, sua mãe, os animais da sua casa. Tem gente que dá bicuda nos cachorros quando encontra pela frente. Pelo amor de Deus, restaurar as relações. Porque nós estamos essencialmente, muitas vezes, afastados do Criador, de nós mesmos e também da criação. E a criação inclui, evidentemente, os animais. Lembram de Jonas? Jonas foi lembrado disso. Mas, Jonas, você não tem compaixão dos 120 mil e também dos animais? Tem gente que não tem compaixão dos animais, da Mata Atlântica, nada disso. Não tem nenhuma compaixão. Da Amazônia, não é nenhuma. Mas precisamos ter também compaixão, porque essa é a forma de restaurar os relacionamentos. Então, para encerrar, para vocês tomarem aquela aguinha, né, fazer aquele xixizinho e seguir na live junto com a Cru Campus Nacional. Recapitulando, Isaías 54, leia com muita atenção esse texto e prestem atenção. Por favor, coloquem a fé em Deus, no Senhor, no Criador, no Deus de toda a terra. É isso que nós precisamos. Em segundo lugar, na sua agenda, no seu planejamento, coloque aí: eu preciso ter um lar. E para se ter um lar, necessariamente não precisa ser casado, hein? Isso é bom que se diga.
Tem solteiros que também moram sozinhos e não têm um lar em casa. Porque não conseguem ter paz, tranquilidade, aceitação. Terceiro, perdão. Se nós formos acolhidos pelas grandes misericórdias do Senhor, se Ele carrega o miserável como eu no coração, nós não temos outra opção senão perdoar os outros miseráveis, porque eles não são mais indignos do que nós. E por último, restauração. Restaure. Seja um agente de restauração. Restaure promovendo a paz, promovendo o amor, a bondade, a generosidade, a mansidão. Restaure contendo o cavalo que há dentro de você. Uma amiga minha, para terminar, uma amiga minha chamada Franciele Cedrais, gente boa da melhor qualidade. Certa vez ela disse para mim assim: amiguinho, imite mais os passarinhos e evite imitar os cavalos. É verdade. De vez em quando eu me lembro disso. E falo para mim mesmo: Marcos, agora você imitou o cavalo. Precisa agora imitar um passarinho. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Como não poderia deixar de ser, eu quero dizer que esse momento aqui eu definiria numa frase: que maravilha de amor. Que maravilha de amor. Obrigado, pessoal. Se preparem para a live da CRU Nacional. Sigam aí na jornada. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Essa é a minha oração. Eu vou orar para encerrar nesse momento aqui, com a minha pequena, uma das pequenas do lado. Pai querido, Deus eterno, abençoa os lares do Brasil, Senhor. Abençoa as famílias. Abençoa as famílias estruturadas, as famílias desestruturadas. Abençoa as famílias como o Senhor abençoa as famílias da Bíblia. Elas nem sempre estavam completas, mas o Senhor abençoou. Não precisa estar completa para ter a bênção do Senhor. Que eles possam produzir frutos de arrependimento. Que os lares do Brasil possam manifestar a bondade de Deus e as grandes misericórdias do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Tchau, galera! Olha aí. Então é isso, pessoal. A gente queria agradecer ao Marcão por aceitar o convite de estar aqui na nossa live hoje. E espero que vocês compartilhem essa live que vai ficar nos nossos stories com alguns amigos seus que não puderam assistir hoje. E daqui a 1 minuto vai começar a live no perfil da CRU Campus, como evangelizar nesse período de quarentena. Então vamos seguir lá, gente, no outro perfil para a gente estar acompanhando a live. Tá bom, gente? Até a próxima. Valeu, um abraço, até a próxima.